Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente da hora em que você estiver assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Vamos para a nossa segunda videoaula. Nessa segunda aula, vamos continuar falando sobre as atualidades e vivências do cooperativismo. Estudaremos sobre os ramos do cooperativismo no Brasil, vamos compreender quais são as etapas e os investimentos necessários para a constituição de uma cooperativa e, por fim, falaremos ainda sobre as assembleias. Muitas pessoas não sabem, mas assim como a cooperação está presente no nosso dia a dia, as cooperativas também estão. Por exemplo, quando compramos 1 litro de leite, frutas, legumes e verduras no supermercado, ao pagarmos um táxi ou vamos a uma consulta médica, podemos estar usando um serviço ou comprando um produto de uma das diversas cooperativas presentes nos 13 ramos do cooperativismo. Isso porque, apesar do cooperativismo de crédito ser o mais conhecido e difundido ramo do cooperativismo, ele não é o único. Em nosso país, as cooperativas estão presentes em 13 setores da economia nacional, o que levou a OCB a organizá-las em 13 ramos diferentes, facilitando a formação de federações, centrais e confederações de cooperativas que operam dentro de um mesmo ramo. Isso também facilita o engajamento dos diversos grupos sociais interessados em participar do cooperativismo, de acordo com as necessidades da comunidade a que pertençam ou dos serviços de que precisam ou mesmo que pretendem oferecer à sociedade através da formação de cooperativas. As cooperativas caracterizam-se pelos serviços prestados aos seus associados, atuando junto à sociedade. Assim, ocorre o recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento de produtos e industrialização, oferecimento de crédito e de vários tipos de serviços, além de assistência técnica, educacional e social. Com base nessas características, em 1993, a OCB deu início à organização dos ramos cooperativos. Observem essa ilustração com os 13 ramos representados. O primeiro é o agropecuário. Reúne produtores rurais, agropastoris e de pesca que detêm os próprios meios de produção. O segundo representa o ramo do consumo. Destina-se à compra em comum de artigos para consumo dos cooperados. A seguir temos o crédito, que atua tanto na área rural quanto urbana, promovendo a poupança e financiando as necessidades e empreendimentos dos cooperados. O quarto é o educacional. Esse ramo agrupa professores, alunos, pais e empreendedores do setor educacional e de atividades afins. Depois é o ramo especial. Ele favorece a integração social de pessoas que precisam ser tuteladas ou que estejam em situação de desvantagem no mercado econômico. O próximo, o ramo habitacional, visa a construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para os cooperados. O sétimo ramo representado nessa nossa imagem é o da infraestrutura. Oferece aos cooperados serviços essenciais, como telefonia e energia elétrica. O oitavo é o mineral. Dedica-se à pesquisa, extração, lavra, industrialização e comercialização de produtos minerais. Na última linha está representado o ramo da produção, que agrupa profissionais que fabricam com meios próprios um ou mais tipos de bens. O ramo da saúde destina-se à promoção e ao cuidado da saúde humana. O do trabalho organiza e administra os interesses inerentes às atividades profissionais dos associados para prestação de serviços não identificados com os outros ramos. O ramo do transporte presta serviço de deslocamento e carga de passageiros. O último é o ramo do turismo e lazer. Oferece aos cooperados serviços turísticos de viagens, entretenimento, hospedagem, entre outros. Vamos detalhar mais um pouco sobre cada um dos 13 ramos. O ramo agropecuário é constituído por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca cujos meios de produção pertencem aos associados. É um dos ramos com maior número de cooperativas e associados no Brasil, tendo significativa participação no Produto Interno Bruto, o PIB. Cerca de 50% de toda a produção agropecuária brasileira passa, de alguma maneira, por uma cooperativa. O ramo do consumo
é composto por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. É o ramo mais antigo de atuação do cooperativismo. Vale ressaltar que a primeira cooperativa do mundo, a de Rochdale, na Inglaterra, pertence a esse ramo. As cooperativas desse ramo buscam abastecer os seus cooperados fazendo compras em comum. Assim, conseguem tornar o preço mais baixo e manter a qualidade dos produtos. O ramo do crédito é formado por cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos dos seus associados. São associações de pessoas que, por meio de ajuda mútua e de uma atuação coletiva, buscam uma melhor administração de seus recursos financeiros. Atuam na prestação de serviços, como empréstimos e administração de poupanças. São equiparadas às instituições financeiras e têm seu funcionamento autorizado e regulado pelo Banco Central do Brasil. O ramo educacional é constituído por cooperativas de professores, cooperativas de alunos de escolas agrícolas, bem como por cooperativas de pais de alunos. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para seus filhos, administrando as escolas e contratando os professores. Seu objetivo é unir ensino de boa qualidade e preço justo. O ramo habitacional é constituído por cooperativas destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. As cooperativas desse ramo funcionam da seguinte maneira: os associados contribuem com um valor mensal e têm acesso a um determinado tipo de imóvel, conforme acordado previamente. O ramo da mineração é constituído por cooperativas com finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. O ramo da produção é constituído por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e produtos. Nelas, os associados contribuem com o seu trabalho para a produção produção em comum de bens e produtos. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. O ramo da saúde é constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana. O quadro de sócios é formado por médicos, psicólogos, odontólogos e outros profissionais da saúde. As cooperativas desse ramo são o resultado da união de médicos e outros profissionais de saúde que buscam oferecer uma alternativa aos custosos planos de saúde que já existem. O ramo da infraestrutura é constituído por cooperativas que têm como objetivo atender direta e prioritariamente ao próprio quadro social através de serviços de infraestrutura. Nesse ramo estão as cooperativas de eletrificação rural, algumas atualmente geradoras de energia, mas que em geral atuam na transmissão de energia. Incluem-se também nesse ramo as cooperativas de telefonia rural. Elas prestam de forma coletiva serviços essenciais como energia, telefonia, limpeza pública, segurança e saneamento básico aos seus associados. O ramo do trabalho é constituído por cooperativas que se dedicam à organização e administração dos interesses inerentes à atividade profissional de trabalhadores de diversas áreas, interessados em oferecer os seus serviços de forma conjunta. As cooperativas de trabalho nasceram quando profissionais autônomos se uniram para buscar melhores condições profissionais. São formadas por trabalhadores de um mesmo ramo que se propõem a realizar em comum suas atividades. O ramo especial ou social é constituído por cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas ou que se encontram em situação de desvantagem, nos termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. Essas cooperativas destinam-se, por exemplo, a atender a todos aqueles que possuem alguma deficiência de qualquer natureza. Essas pessoas são inseridas no mercado por meio do trabalho através das cooperativas. O ramo do turismo e lazer é constituído por cooperativas que prestam serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esporte e de hotelaria, ou que atendem direta e prioritariamente ao seu quadro social nessas áreas. Esse ramo foi criado para expandir a exploração das áreas de turismo e atender às necessidades dos turistas.
Organiza as comunidades para disponibilizarem seu potencial turístico, hospedando os turistas e prestando-lhes serviços. O ramo do transporte é constituído por cooperativas que atuam no transporte de cargas e de passageiros. Elas poderiam ser enquadradas no ramo do trabalho, mas devido às peculiaridades de sua atividade, têm denominação própria. Vamos ver mais uma imagem feita pelo site Verbo Cooperar, que mostra os ramos do cooperativismo que lideram em número de cooperados em cada estado do Brasil. Podemos ver que em quase todos os estados, as cooperativas de crédito são as que lideram. Isso apenas não acontece nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. O segundo ramo mais presente é o agropecuário, lidera em quase todo o norte e nordeste do país, além dos estados do Espírito Santo e Mato Grosso. Interessante observar também que nos 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o ramo da infraestrutura também lidera, junto com o ramo do crédito. O ramo do consumo lidera em Goiás, Minas Gerais e São Paulo, enquanto que o do transporte é mais comum nos estados de Roraima, Maranhão e Bahia, e o da mineração se destaca no Amapá e no Pará. O ramo do turismo e lazer lidera no Distrito Federal e o da saúde lidera no Ceará. Agora, vamos falar um pouco sobre o processo de formação das cooperativas. Para podermos entender o que é necessário para a formação de uma cooperativa, vamos primeiro relembrar a sua definição e frisar as suas características básicas. Uma cooperativa é uma organização empresarial de caráter auxiliar, por cujo intermédio uma coletividade de produtores, consumidores ou poupadores promovem em comum, com base no associativismo e em uma série de valores e princípios, a defesa de suas economias individuais. É uma sociedade de pessoas e não de capital, que, embora tenha fins econômicos e sociais, não tem o lucro como objetivo primordial. Portanto, uma cooperativa é uma organização que possui duplo caráter. É uma sociedade de pessoas. Como tal, a cooperativa é formada por, no mínimo, 20 pessoas que se reúnem com base no associativismo e nos valores e princípios que já estudamos, com o intuito de alcançar objetivos que são comuns a todo o grupo. É também uma empresa, ou seja, uma organização empresarial sem fins lucrativos, embora tenha fins econômicos e sociais. Entender a cooperativa como empresa é fundamental para compreender a sua dinâmica de funcionamento. Como empresa, uma cooperativa tem necessidades estruturais e legais e está sujeita a encargos, obrigações societárias, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Portanto, é preciso que o grupo interessado em formar uma cooperativa compreenda que haverá custos iniciais para sua formação, bem como para a sua manutenção. Além disso, não se pode perder de vista que a cooperativa, como empresa, estará inserida no mercado, o que requer que se observem as suas necessidades e características, procurando apurar a viabilidade econômica da iniciativa para que o empreendimento seja bem-sucedido. Quais são as etapas da constituição de uma cooperativa? Podemos definir 4 etapas: a reunião inicial, as reuniões da comissão de organização, a reunião de discussão da proposta de estatuto social e a convocação para a Assembleia Geral de Constituição. Na reunião inicial, devem estar presentes as pessoas interessadas em trabalhar de forma cooperativa. Também devem ser colocados para discussão pontos que são fundamentais, como tipo de cooperativa que se quer formar, estudo de viabilidade financeira e de mercado para a formação da cooperativa, necessidade de realizar um chamamento para congregar outras pessoas que tenham o mesmo interesse e que possam fortalecer o projeto. Escolha de um grupo para formar uma comissão e fazer um levantamento das despesas necessárias para os encaminhamentos iniciais, bem como para a arrecadação desses valores junto a cada participante, visando cobrir essas despesas. Nessa reunião inicial, é preciso ainda lavrar uma ata, onde devem constar de forma minuciosa todas as decisões tomadas, bem como os nomes de todos os envolvidos no processo de constituição da cooperativa. Na segunda etapa, a comissão de organização da cooperativa deve reunir-se quantas vezes forem necessárias, definindo as funções de cada componente e discutindo as providências para viabilizar a cooperativa, como a localização de sua sede social, a documentação legal, o que será necessário para o seu funcionamento. A definição desses pontos vai depender do tipo de cooperativa que se está pretendendo formar.
Os membros dessa comissão devem procurar conhecer e colocar em discussão as orientações do Manual das Cooperativas, documento disponibilizado pela OCB no intuito de orientar a formação de cooperativas no Brasil inteiro. Na terceira etapa, a reunião de discussão da proposta do Estatuto Social, deve ser feito um esboço sobre o Estatuto Social. Devem ser observadas e analisadas as orientações da Lei 5.764 de 71 em cada um dos seus artigos, especialmente o artigo 21, que trata desse assunto. Além disso, não se pode perder de vista que o Estatuto Social, que é o documento mais importante de uma cooperativa, deve ser fundamentado nos valores e nos princípios do cooperativismo, sem se afastar disso, sob pena de a cooperativa ficar descaracterizada. A última etapa é a convocação para a Assembleia, que deve ser feita obedecendo os critérios e prazos estipulados pela Lei das Cooperativas, 5.764 de 1971, no seu artigo 38. Nessa Assembleia, com fundamento na democracia e na igualdade, o Estatuto Social deverá ser aprovado e a cooperativa constituída, elegendo-se a sua primeira diretoria e conselho fiscal na forma de lei. Todo o processo deve ser lavrado em ata, em livro próprio. Já que estamos falando de assembleia, vamos falar agora sobre como ocorrem essas assembleias e para que servem as assembleias numa cooperativa. Conforme já foi visto, um dos princípios básicos do cooperativismo se fundamenta no respeito pela democracia e na participação de todos nas decisões. Uma cooperativa caracteriza-se por ser uma empresa gerenciada democraticamente, com base na autogestão. Dessa forma, a Assembleia Geral assume papel central no contexto do cooperativismo e é o órgão soberano de qualquer cooperativa. Em uma cooperativa, todos os sócios são iguais e possuem os mesmos direitos e deveres. Ao contrário de outras empresas, em uma cooperativa não se considera o capital social de cada associado e também não se leva em conta o volume de negócios que cada um tenha realizado junto à entidade para determinar o seu direito de participação nas decisões. Nesse sentido, cada sócio tem direito a um voto, independentemente do seu capital e mesmo do montante de operações que tenha realizado junto à cooperativa. Isso é completamente diferente do que ocorre em empresas capitalistas, em que o direito de participação nas decisões é sempre proporcional ao capital de cada sócio. Dessa forma, uma cooperativa deve ser sempre uma entidade fundamentada na autogestão, controlada democraticamente pelos seus membros, que devem participar não somente na tomada de decisões, mas também na formatação de suas políticas e diretrizes de atuação. As pessoas eleitas como representantes dos demais membros, seja na diretoria ou no conselho fiscal, são responsáveis perante os demais e devem prestar conta de seus atos à frente da cooperativa periodicamente. Portanto, a Assembleia Geral é o órgão em que o princípio da democracia se materializa em uma cooperativa. Nela, os associados reúnem-se em condições de igualdade para discutir sobre o futuro da entidade, planejar sua atuação no mercado, eleger a diretoria e o conselho fiscal, analisar a contabilidade, deliberar sobre as sobras ou perdas do exercício fiscal e até reformar o Estatuto Social. As decisões de uma Assembleia Geral, desde que tomadas com base no voto e aprovadas por maioria, devem ser seguidas por todos os associados, mesmo os que discordarem ou que não estiverem presentes. É importante que se diga que a Assembleia Geral de uma cooperativa, embora seja soberana, não pode tomar decisões que contrariem a legislação e deve sempre observar os princípios do cooperativismo, sob pena de que a entidade se descaracterize e afaste dos valores que fundamentam a doutrina cooperativista. De acordo com a Lei 5.764 de 1991, principalmente em seus artigos 38 até o 44, as assembleias em uma cooperativa podem ser ordinárias ou extraordinárias. Seus prazos para convocação e critérios para deliberação também estão expressos nesses mesmos artigos. Portanto, a reunião da Assembleia Geral dos Cooperados ocorre de duas formas: Assembleia Geral Ordinária, ou apenas AGO, e Assembleia Geral Extraordinária, ou AGE. A Assembleia Geral Ordinária deve ser realizada anualmente, nos 3 primeiros meses após o fim do exercício social e poderá deliberar sobre os seguintes assuntos que poderão constar na ordem do dia: prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade,
conduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios, eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso. Quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da diretoria e do Conselho Fiscal. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos aqueles que são de competência exclusiva das Assembleias Extraordinárias. O prazo mínimo para a convocação da Assembleia Geral Ordinária é de, no mínimo, 10 dias de antecedência ao dia da reunião. A divulgação deverá seguir, pelo menos, as seguintes formas: a fixação do aviso de convocação nos locais mais frequentados pelos associados, comunicação individual aos sócios através de comunicação circular, como um memorando ou carta, e publicação em jornal da área de atuação da cooperativa. A quantidade mínima de pessoas presentes para que a Assembleia aconteça é de 2/3 do total de cooperados. Não havendo essa quantidade na primeira convocação, é necessária uma segunda convocação. Na segunda convocação, a quantidade mínima de pessoas presentes deve ser igual à metade do total de cooperados mais um. Caso ainda não haja esse mínimo de pessoas presentes, deve ser feita uma terceira e última convocação. Para essa última convocação, a quantidade exigida de pessoas presentes é de, no mínimo, 10 associados. Já a Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada sempre que se fizer necessário, desde que se obedeça aos prazos legais de convocação e o número de participantes exigidos para sua realização, conforme a Lei 5.764 de 1991, no seu artigo 45. Pode ser convocada pelo presidente ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal ou após solicitação não atendida por 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos. É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária reforma do Estatuto, fusão, incorporação e desmembramento, mudança de objetivo da sociedade, dissolução voluntária e nomeação de liquidantes, contas do liquidante. Para qualquer assembleia deverá ser redigida uma ata e essa, por sua vez, deverá ser assinada pelos presentes na referida assembleia. Toda ata deverá ser arquivada e preservada. Para fins de sua praticidade, é permitido realizar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias juntas. Isso só será possível desde que os assuntos estejam separados no edital de convocação e observada a quantidade de pessoas presentes necessária para as decisões de cada uma. Quando a Assembleia Geral Ordinária for realizada depois de 31 de março, passará a ser considerada como extraordinária ordinária, por ter sido convocada fora do prazo, exceto para as cooperativas de crédito, cujo prazo para a realização da Assembleia Geral Ordinária vai até o final de abril. Outra informação interessante é que as assembleias podem ser realizadas fora da sede da cooperativa, desde que o motivo seja justificado e mencionado no edital de convocação. O endereço do local onde será realizada a assembleia também tem que estar registrado na convocação. A justificativa pela mudança de endereço também deverá constar na ata dessa assembleia. Bom, vamos nos encaminhando para o encerramento de mais uma aula. Apenas para refrescar a nossa memória, vamos relembrar tudo que foi visto nessa nossa aula de hoje. Vimos que o sistema cooperativo brasileiro está estruturado em 13 ramos, de acordo com os setores da economia nacional nos quais as cooperativas atuam. Essa classificação é feita pela Organização das Cooperativas do Brasil e é importante para a organização das cooperativas em federações, centrais e confederações, bem como para facilitar e estimular a formação de novas cooperativas. Aprendemos também que o processo de constituição de uma cooperativa deve ser feito com base na legislação vigente, observando-se também os valores e os princípios do cooperativismo. Como uma cooperativa é também uma empresa, para sua criação não se deve perder de vista a viabilidade do empreendimento e as suas necessidades do mercado, onde a cooperativa irá se inserir. Várias etapas devem ser percorridas para a formação de uma cooperativa e todas as reuniões realizadas nesse percurso devem ser registradas em ata. Por último, vimos ainda que a Assembleia Geral é o órgão soberano de uma cooperativa. Nela, todos os sócios têm direito a voto, independentemente de seu capital social e das operações que tiverem realizado junto à cooperativa. A Lei 5.764 de 1991 traz os critérios para a convocação e funcionamento de uma Assembleia Geral, que poderá ser ordinária ou extraordinária, conforme o caso, versando sobre os temas que poderão ser tratados em cada uma delas.
Espero que todos tenham aproveitado bastante essa aula. Não deixem de participar dos nossos fóruns no ambiente virtual para que possamos construir o nosso conhecimento juntos e também para esclarecimento das dúvidas que possam ter aparecido ou que ainda venham a surgir. Aguardo vocês lá e até a próxima.